Salve geral, eu sou a Lorena Santos e esse é o podcast Do Avesso, a cadeia produtiva da moda preta. E no episódio de hoje a gente recebe a Valéria Duarte, da marca Valéria de Valéria, e o nosso tema é o processo criativo até o produto final. Isso. E aí é uma linha de tempo, né, Valéria? Sim, sim. Mas antes da gente começar, se apresente para nós, por favor. Meu nome é Valéria Duarte Ricardo, eu estou na moda já há um tempinho. Sim. Há mais de 30 anos trabalhando. O interessante é que durante todo esse processo, quando eu iniciei meus trabalhos, na verdade, eu iniciei em loja de tecido. Entendi. Tá, beleza. E depois eu fui para confecção. Quando você trabalha em loja de tecidos, você tem contato com vários tipos de pessoa. Sim. E naquele momento ali você tem que realizar o sonho daquela pessoa, né? Beleza. Nesse processo eu fui desenvolvendo uma forma de extrair da pessoa que eu preciso para criar para ela o que ela... adivinhar, né? Na verdade, o que ela sonha, o que ela deseja. E isso foi interessante porque foi me preparando para a confecção e para os trabalhos que eu faço hoje, sabe? É como se começasse do pequenininho para o grande, né? Com certeza. Aí quando eu fui para a confecção, eu fiz o seguinte. O primeiro lugar que eu trabalhei, eu falei assim, eu tenho que criar ambientes, porque essa menina que eu trabalhava com ela também gostava de participar de todo o processo, ela trazia fotos, e eu sempre ficava assim, incomodada de ter que fazer cópia das coisas, porque assim, a moda tinha muito disso, né, antes. Sim. Então, ela viajava, trazia 2.000 fotos de peças para a gente poder copiar. Nada criativo, Nada né? criativo, Nada criativo por uma pessoa que tem que trabalhar com a criatividade ali o tempo todo. Exatamente. Mas isso foi sempre muito forte em mim, de fazer a releitura das coisas, de ressignificar, de trabalhar. Assim, instintivamente, isso foi acontecendo. Sim. Então, eu aproveitava a oportunidade para encaixar ali as coisas que eu acreditava. E ela também, de alguma forma, me treinou, assim, entre aspas, né? Para eu agir assim. Isso eu acredito demais, então eu sei que isso vai funcionar e é isso que a gente tem que fazer. Ela falou, se você acreditar muito numa coisa, aposta nela, porque seja teimosa, né? Eu obedeci isso à risca, sabe? Sim. Usou e abusou disso, né? Sim. Então, a partir daí, foram uma sequência de coisas. Eu descobri que no processo criativo, por exemplo, se eu for fazer um trabalho, desenvolver algum trabalho para você, eu vou penetrar na sua alma para conseguir realizar o que você quer. Então durante muito tempo foi assim. Quando eu comecei a trabalhar o outro processo, que é da minha marca, aí eu acho que você vai entender o que eu vou falar, que foi um processo de autoconhecimento, né? Porque em cada lugar que eu trabalhava, eu era aquela pessoa. Eu era você, com todas as suas nuances, com as suas características, então eu me apagava completamente. Sim. Quando eu comecei a trabalhar com a Valéria de Valéria, né, que é essa marca autoral e tal, eu comecei esse trabalho e tudo mais, aí foi realmente assim, quase que um processo terapêutico, né, de autoconhecimento mesmo. E quando que foi esse start? Sabe, agora eu quero fazer um trabalho autoral. Puxa, eu sempre quis criar a minha maneira, com mais liberdade, trazer minhas referências. Quando é que veio isso, assim, né? Eu trabalhava numa empresa de moda festa, né, nessa época, né? Porque esse que eu te falei foi um dos primeiros trabalhos. O estilo era casual. E de lá, eu trabalhei lá 10 anos.
E depois eu fui para a Moda Festa. Uhum. A Moda Festa eu fiquei 11 anos nessa marca. E foi muito interessante, assim, muito legal, porque também foi um processo de autodescoberta, de formação de identidade. Para chegar na minha marca, essa coisa sempre me incomodava. A questão das cópias, das repetições e desse ritmo que a gente segue, que muitas vezes, muitas ideias que às vezes a gente apresenta, você tem que mostrar ali alguma coisa parecida. Sim. Não pode brotar da sua mente e nem, sabe? Você pra tem ser que validado, né? A gente tem que ficar preso no molde, né? Exatamente. Não é Era isso? como se a gente estivesse dentro da gaiola. A Valéria de Valéria, ela surgiu depois da morte da minha mãe. E eu já tinha tentado fazer esse trabalho muitas vezes. Só que eu falei assim, tá, eu vou fazer isso em homenagem à minha mãe. Porque assim eu sabia que eu não ia parar, entendeu? Porque eu tinha era um compromisso com ela, não comigo. Para mim foi importante fazer isso para eu não parar o processo e dar continuidade, né? Sim. Legal. Aí eu comecei, não sei se eu estou respondendo essa pergunta. Tá, depois isso mesmo. Você me faz voltar. É isso aí. Eu fico meio... Aí, interessante que eu comecei a história do nome mesmo, por exemplo, tem muito a ver com isso também. Valéria de Valéria, porque era uma questão de eu comigo, de eu contar a minha história, ou falar alguma coisa sobre mim, ou me conhecer, sei lá, tudo em relação a mim mesmo. Porque nesse trajeto de 2003 até 2015, mais ou menos, eu sempre fui os outros, né? E o ideal era que eu ficasse escondida. Eu não podia aparecer. As pessoas, quem assinavam os trabalhos eram outras pessoas, eram as pessoas que me contratavam. Então já chegaram até a falar comigo, falando assim, Valéria, se eu pudesse, eu prendia você no quartinho, te deixava criando. Meu Deus, violento isso. Te deixava, mas eu achava legal, né? Porque eu falei assim, nossa, então eu tenho talento, meu trabalho é legal e tudo, né? Então achava... não entendia isso dessa forma, graças a Deus. Tem horas que, alguns momentos, a ignorância ajuda a gente. Né? Até salva. Porque às vezes dá de cara com uma realidade dessa tão violenta em determinado momento, a gente não dá conta, né? Sim, sim. Aí, o que eu fiz? Eu estava trabalhando com um amigo nessa confecção de moda festa e tudo mais. E ele falou assim, Valéria, todo ano eu vou para Londres. Londres ou Paris, ou... Você quer ir comigo? E eu era apaixonada por ele, assim, no sentido de admirar o trabalho dele. Sim. E tudo. E eu era louca para trabalhar com ele, pra gente se conhecer e tal. Então nós ficamos trabalhando juntos por uns 5 meses, mais ou menos. Nesse período nós criamos um laço, né, de amizade, foi uma coisa bem legal. E aí ele me fez esse convite. Aí eu falei, eu vou fazer de tudo para ir. E aí a gente foi para Londres. Aí nós ficamos lá uma semana. E quando eu voltei, sabe aquela sensação de soco no estômago? Choque de realidade, acorda Valéria. Tipo isso. Acorda Valéria foi ótimo. Foi bem assim. E aí eu pensei, gente, eu sempre tive vontade de fazer faculdade e tal, mas eu achava que não era pra mim e sempre me falavam, você não precisa disso, né? Aí depois eu entendi por que dessa fala, que eu não precisava disso, né? Porque a ignorância te mantém ali. Refém. Numa zona, assim, de conforto, entre aspas. Pra eles. Entendeu? Aí, beleza. Foi ótimo ter feito isso. Aí no dia seguinte, assim que eu voltei, eu já fiz inscrição na faculdade, foi na UNA. Já comecei a fazer faculdade e tive sorte de fazer fotografia logo nas primeiras etapas do curso, que eu sou muito apaixonada por fotografia. Eu também gosto. Adoro. E foi bom para mim, porque para trabalhar as imagens, eu não tinha recursos, assim, não tinha como colocar um fotógrafo, não tinha...
era eu para fazer, né, tudo. Tudo. Né? Na nossa realidade, né? E eu acho isso legal, porque é bom você saber, você participar de todas as etapas para você conseguir, para você aprender tudo, né? A vivência, vivendo é que a gente aprende. E né? a gente aprende a se virar também, né? Sim, exatamente. A gente vai aprendendo de outras áreas. Sim. Né? E quando a gente precisa se virar, a gente sabe o básico, pelo menos, ali. E a criatividade nos ajuda muito também, né? Para dar norte e fazer. Interessante quando você fala isso, porque quando eu estava trabalhando na confecção, e aí a gente terminava uma coleção assim super rica, super trabalhada e tal. Aí parece que esgotou tudo. Falei assim, não, e agora? Como é que vai ser a próxima? Não vou saber nada, não vou... O que a gente vai fazer, meu Deus? E aí a gente iniciava o processo de pesquisa. Eu gosto muito de pesquisar, de saber tudo. Mas a minha forma de pesquisar era assim. Além de pesquisar todos os desfiles, os movimentos, comportamentos psicológicos e tudo mais, eu gostava de ir no mercado novo, ir no mercado lá, ver, olhar. Uma vez eu fui no armarinho para uma pessoa que eu trabalhava, e eu chegava lá e ficava assim, olhando. Para mim isso é o paraíso, né? Aí o vendedor ligou pra menina lá e falou assim, deixa eu te falar, aquela menina que vem aqui, ela é doida. Ai, doida. Gente. Por quê, fulano? Porque ela chega aqui e fica assim, olhando. Mas é o processo de cada um. Né? Não, aí e isso era tão forte, que no meu trabalho também, nós trabalhávamos num andar, num super andar, assim, último andar, e dava para ver toda a cidade. Então, para mim, aquilo era o máximo. Eu ficava de frente para a janela, assim, né? E aí ficava lá, às vezes eu ficava assim e tal, e pensando, e desenhava, e olhava, parava. Aí as pessoas também não entendiam. Aí ela teve que fazer uma reunião e explicar para o pessoal, falando, gente, se a Valéria estiver parada olhando alguma coisa, ela está trabalhando. Se ela estiver olhando para o chão, ela está trabalhando. Ela teve que explicar isso, porque era assim, uma viagem o tempo todo, né? É assim. E quando eu também converso com alguém, igual a gente está com um projeto novo aí em relação ao jeans, então assim, as coisas vêm. Eu trabalhei em sapataria, foi o meu primeiro trabalho, foi numa empresa de calçados. Então eu aprendi a pespontar, aprendi a fazer essa história toda do sapato. Aí, depois eu vou te contar a história do brechó que eu tenho. Tem um projeto também social. Eu vi lá. De costura criativa. Na rede. Né? E é interessante. E o brechó ele sustenta, né, o costura criativa. E aí chegou um monte de sapato lá e eles não estavam bons, não estavam em boas condições. Estavam novos, mas assim, maltratados pelo tempo, né? Aí estavam lá já há bastante tempo. Aí resolvi um dia pegar e cuidar deles. Aí veio toda essa memória, sabe, do que eu tinha vivido lá. E é interessante que eu nem... nesse trabalho que eu fiz, eu não tinha vivência em revitalizar. Mas ao longo do tempo, e para mim, assim, é muito fácil. Se você fala assim, Valéria, eu quero pegar a estampa dessa cadeira aqui e transferir ela para uma roupa. Mas eu não posso pagar a estamparia, eu não posso copiar a estampa, eu não posso mandar alguém fazer. Então, você faz para mim? Faço. E dou um jeito e faço. Entendeu? Então, assim, o processo é muito intenso e, assim, eu falo que é gambiarra, sabe? Facilidade de fazer gambiarra. Mas, na verdade, não é gambiarra. A gente chama de processo... Como é que é? Um nome bonito?
processo produtivo. Ou pode também ser atalhos. Isso. Né? Eu acho que também pode ir para o cunho do atalho. Sim. Também, porque pelo que você está trazendo, eu entendo que a sua memória fotográfica é muito potente. Sim. Né? Sim. Então, para você é fácil fazer isso. Sim. Mas eu achei interessante das pessoas terem esse estranhamento, né, do seu processo, né? Uhum. Porque é muito intuitivo, né, Valéria? Às vezes as pessoas acham que é uma coisa robótica, né? Eu preciso desenvolver uma coleção inverno, temática tal, e aí a gente, acabou. Cara, não é padaria, né? Não, é processo, né? É maturação, né? Você tem o hábito de ouvir alguma coisa, ou tem algum ritual que você precisa fazer, sabe? Olha, é interessante que as pessoas falam comigo assim, Valéria, você precisa de sair, de ir pra balada, de estar nos lugares e tal, pra ver como as pessoas se comportam, o que elas estão usando. Isso nunca funcionou pra mim. Pra mim funciona pra ir pro mato. Olha! Se eu for pro mato, for numa cachoeira, for fazer uma caminhada, no mercado, num lugar cheio de gente, mas que seja assim, as pessoas relaxadas e tranquilas e um lugar onde eu possa ver as coisas, até os alimentos, o telhado, tudo. As texturas todas me chamam a atenção demais, igual aqui. Isso aqui eu fico olhando, sabe? Isso já me remete a alguma coisa que eu possa desenvolver, que eu possa pensar, que eu possa criar. A rua, pra mim, é o melhor lugar de inspiração, assim. Exatamente por esses pontos que você trouxe. Textura, volume e também arquitetura, né? Sim. Porque a inspiração, ela flutua em outros lugares, né? Porque eu penso que se a gente ficar viciado ou voltado só para o nosso universo ali da moda, a chance de repetição, que é o que essas pessoas queriam que você fizesse durante muito tempo, a chance disso acontecer é enorme, né? E é interessante, mesmo se você for copiar alguma coisa, eu não gostava de copiar, de fazer na íntegra, né? Eu queria criar em cima do que eu estava vendo, usar aquilo como mecanismo para aprimorar aquele trabalho, né? Isso é uma coisa bem legal de se fazer, que é uma forma também de usar a criatividade em cima de uma imposição que você recebe, de não usar. Exato. Né? E de subverter, mas num caminho ali que você entende, né? Que você domina e que você sabe o que você está fazendo. Isso. Né? Aí nesse ponto, trabalhar a Valéria de Valéria foi interessante, esse processo de autoconhecimento, né? Porque aí eu comecei a entender por que isso me chama tanta atenção, por que as texturas me chamam tanto. Exato. Todos os trabalhos, todas as peças, inicialmente, a primeira coleção ela veio contando 3 histórias. Uma história foi sobre as mulheres no Tiebelé, que é uma região na África, onde tem um evento que acontece uma vez por ano e só as mulheres fazem esse trabalho de pintura nas casas. Eu achei isso interessante, eu vi as formas, né, e vi elas pintando com a mão e tal. Elas trabalham com barro colorido e tal, e elas fazem isso porque elas querem que a casa seja um lar, não só uma casa. Mas a ideia de fazer isso era só a impermeabilização das paredes, por causa do tipo de construção, né? Então, o telhado, as pinturas delas, as mãos sujas, tudo isso para mim era material. A terra, sabe? E a vida delas, assim, porque só elas, né, faziam esse trabalho. Então, era uma coisa assim, era uma celebração da arte delas. O outro tema foi sobre blues, que eu tinha um amigo, aí eu comecei a estudar com ele, a saber. E isso, 4 anos antes de fazer essa coleção, eu pintei uma tela para ele,
ele ia apresentar, fazer um show, e eu pintei uma tela para ele em homenagem à minha mãe. E depois eu vou te mandar essa imagem. Aí eu usei tecidos, eu usei paetês, restos de tecidos e aviamentos, misturado com tinta. Então ficou uma tela assim, super interessante, super diferente. Original. Isso. E aí um dia me perguntaram, né, assim, um ex-namorado meu me falou: Valéria, interessante, seu trabalho é um afro não caricato. Aí eu falei: por quê? Ele falou assim: porque você trabalha texturas e todas as texturas e a forma com que você elabora as texturas e constrói as peças tem muito a ver, né, as inspirações, então tem muito a ver com a África mesmo, com as origens e tudo mais, ancestralidade e tudo mais. Aí eu comecei a observar e eu queria contar uma história que eu acho que fez com que tudo isso acontecesse tão forte, e foi traduzindo assim até as frases que eu utilizava nas razões que eu tinha para trabalhar dessa forma. Sim. Uma frase que eu sempre utilizo é que tudo que a gente vive fica impregnado na pele. Por isso que as nossas cicatrizes, né, tudo isso faz com que a gente seja quem a gente é hoje, é a nossa construção, né? Uhum. Então, realmente, meu pai, recentemente, me contou uma história da minha avó. Dele com a minha avó, e aí eu falei assim: gente, eu tô aqui por causa dele, com 4 anos. Ele fez uma interferência em uma situação, assim, definitiva. Era ali, dali para frente, ou então não teria essas ramificações que a gente tem da nossa raiz, que é a família, né? Sim. Minha avó teve um relacionamento e teve os 2 meninos. E o marido, o amor dela morava em Caravelas. Ele era estivador. E aí ela foi para lá, ela morava aqui, ela foi para lá para tentar reatar a relação e tentar reconstruir e construir a família, né, com ele. E ela foi impedida disso pela mãe dele. E foi rejeitada, né, com os 2 filhos no braço, e teve que se virar para voltar. Nossa. Ela entrou no mar e foi andando com os meninos, andando. Meu pai olhou para ela assim e falou assim: mãe, não faz isso não. Nossa. Eu te ajudo. Vamos voltar que eu te ajudo. Com 4 anos. Nossa. Muito forte. Na hora que ele me contou isso, eu falei: gente, a gente, assim, é impressionante. Né? Falta até fôlego, né? Porque é muito forte, né? Essa consciência de uma criança de 4 anos, de entender o que está acontecendo e resgatar essa mãe. Sim. E apoiá-la para, né, não fazer e seguir de mãos dadas com ela, né? Sim. Muito forte. Nossa, parece um filme, né? A gente não sente que isso é real, parece um filme. E aí eles voltaram, ele foi crescendo, foi ajudando ela e tudo, ajudando a criar o Mário, né, que era o irmão mais novo, que ele tinha 2 anos na época. E o que ele podia fazer com a idade que ele tinha, ele fez, né, da forma que ele podia. Na adolescência ele aprendeu a plissar tecidos. Sim, gente. E é difícil, plissar não é fácil. Porque ela trabalhava na lavanderia. Entendi. Então ela cerzia, fazia reparos nas roupas e tal. E ele foi aprendendo os ofícios com ela. Nossa, que lindo. Assim, porque ele aprender com a mãe, né? Isso. Por uma necessidade. Sim. Mas ele já ter um contato com o ofício, né? Sim. E ser o braço direito dessa mãe. Sim. Né? E a minha mãe, por sua vez, ela costurava, mas ela fazia bordados, aqueles bordados à máquina. E eles se conheceram assim, desde crianças já foram prometidos um para o outro. Minha mãe era tão pequenininha que depois que a mãe dela
morreu no parto dela, né? E ela foi criada por outra pessoa. E teve um dia, ela conta essa coisa rindo, mas assim, é uma coisa pesada também. Que a mãe dela perdeu ela na rua, e o moço falou, senhora, você deixou seu pãozinho cair. Era minha mãe. Tão pequenininha, tão miudinha que ela era. Porque também passou um grande sofrimento assim durante o período de gestação da mãe dela e tal. E depois eu falo sobre isso, porque foi uma história pesada também. Mas todos eles se encontraram e aí foram criados próximos. E começaram a namorar na adolescência, se casaram e veio a gente. Então, ela, depois de um parto, ela teve eclâmpsia, ela perdeu a memória do bordado. Mas eu ficava no pé dela na máquina o tempo todo, fazendo roupa para boneca, brincando e tal. E acompanhando ali, eu achava muito interessante como ela conseguia fazer o bordado naquela máquina, a máquina de pedal. Sim. E tal. Então, assim... todos eles, de alguma forma, estavam ligados à costura, né? Sim. E a textura, porque a textura era tudo que a gente viveu, né? E independente do gênero, né? Exatamente. Foi democrático ali para a família, né? Sim. Esse acesso, né? À costura, né? Sim. E aí foi passando, né? Até chegar em você, Eu né? fui sendo... forjada nisso, né? E meu pai, eu tive a grande sorte de meu pai tinha muito bom gosto musical. Então ele gostava de ouvir música clássica, Chico Buarque. Ele tinha todos os clássicos e tinha todos os LPs, né? Sim. De MPB, Geraldo Vandré, Chico Buarque, Milton Nascimento, toda essa força que veio do período do militarismo e tal, da repressão, né? Sim, ele passou por isso também, sabe? Até por tortura e tudo mais. Mas, e é interessante que quando veio a Valéria de Valéria, eu via, e eu sempre assistia os filmes com as histórias dos negros, do sofrimento e tal. Hoje eu já não consigo assistir mais, mas antes eu assistia muito. Eu também. E aí quando eu fazia as texturas nas peças, quando eu gostava de trabalhar, né, todos aqueles desenhos e tudo mais, não era para chorar, não. Era para ressignificar, transformar aquela cicatriz em arte, sabe? Trazer... Porque eu achava interessante assim, gente, como que meu pai mudou para um lugar que não tinha nada, escolheu a rua, escolheu a melhor parte da rua, fez uma construção legal. Ele não tinha conhecimento assim para que ele pudesse buscar. E aí eu comecei a observar outros pais e outras pessoas e como que eles conseguiram, sabe, morar em lugares tão bons sem ter nada, porque depois que veio a evolução do bairro, né, do local, a gente percebeu que eram as melhores ruas, as ruas mais comerciais, né? E falei assim, como que ele percebeu isso? Isso ia me intrigando. Aí minha cabeça é assim, eu gosto de entender sobre tudo. Eu gosto de, por exemplo, você me passa, Valéria, eu tenho umas folhas aqui, e aí eu vejo nessas folhas, essas folhas elas têm o poder de fazer isso e aquilo. Aí assim, eu tenho que estudar aquilo, para me convencer, eu tenho que estudar e saber por que eu vou trabalhar com isso, quais são os elementos, o que isso tem, e aí eu consigo tirar disso tudo o ponto de desenvolvimento, de criar em cima daquilo ali que você me passou. Você tem que legitimar a informação. Isso. Então, a partir do momento que você legitima a informação, o seu cérebro começa a trabalhar a favor do processo criativo. Exatamente. Não é isso? Exatamente. E aí a impressão que eu tenho, te ouvindo, é que aí dispara. Aí vai, e nesse disparar, porque você é dinâmica, né? Como é que você faz para capturar tudo? Porque pra gente é difícil. Eu sempre andei com um bloquinho e fazia rascunhos. Às vezes eu não rascunhava, eu escrevia palavras-chave e depois eu voltava nisso.
sabe? Para me ajudar, porque o nosso pensamento é muito acelerado, né, Valéria? Então me conta isso, assim, na hora que começa a vir, como é que você organiza e vai fazendo o seu processo? Eu fazia muita bagunça. Mas isso é ótimo. Fazia isso muita é bagunça. Ótimo. Uhum. Aí, nesse primeiro lugar que eu trabalhei, era interessante, falei assim, Valéria, elas falavam pra mim, Valéria, para de fazer bagunça. Olha o que você está fazendo nessa sala e tal. Uhum. E aí eu falei assim, obrigado, vocês estão me educando. Então, aí eu tinha que jogar. O que eu colocava fora, eu tinha que jogar para dentro. A coisa, a bagunça que estava lá de fora, porque estava aqui, né? Só que era tudo organizado. Eu sabia aonde estava cada coisa. Você sabia canalizar. Isso. Aí o que eu faço? Eu organizo o ambiente com os elementos que eu tenho. Porque assim, na hora que eu olho para eles, eu consigo organizar a minha mente e trabalhar por etapa. Uhum. Aí eu fui aprendendo a fazer o desenvolvimento da coleção por tema, por família, por etapa. Então, por exemplo, porque eu fazia um monte de coisa. Uhum. As ideias iam vindo e ela falou, Valéria, aí chegava no primeiro dia que eu trabalhei com ela, foi muito engraçado. Porque eu fiz uns 30 desenhos, até de 9 ao meio-dia, tipo assim. A sua produção é super acelerada. 30 desenhos de 9 a meio-dia? Sim, sim. Eu talvez conseguisse fazer 10. Entendeu? Uhum. Não, ela falou assim, Valéria, não. Quantidade não é qualidade. Você vai fazer o seguinte, você vai desenvolver o seu trabalho, vai pegar uma inspiração e vai trabalhar em cima dela. Aí eu fui com método, né? Uhum. Aí foi legal, porque aí eu pegava por detalhe e, por exemplo, a sua blusa de botões. Aí eu queria uma família de botões com 5 peças, ou com 7 peças. Aí eu tenho um vestido, uma bermuda, uma camiseta, uma calça, uma pantalona, né? Por exemplo, com a barra, com os botões. Aí eu tenho uma camiseta com decote com um botão grande aqui, com um laço, sabe? Tudo assim, mais ou menos com a mesma informação. E aí eu aprendi que eu fazendo isso, as peças iam conversando umas com as outras e se complementando. Sim. E aí é assim que você consegue fazer com que a coleção toda venda. Né? Porque você olha assim na arara e ela tá toda amarrada, né? Ela tá toda em diálogo, né? Isso, exatamente. As pessoas olham e veem harmonia. Isso. Né? Naquilo, nas cores. Aí tem a escolha das cores, de acordo com as informações que a gente recebe, né? De tendência e tudo mais, dos desfiles. Eu gostava também de criar alguma cor diferente, sabe? Alguma tonalidade diferente dentro da informação que eu tinha. Eu gostava também de sempre todas as coleções elas tinham um trabalho artesanal, todas. Então ou eram flores feitas de tecido, ou eram tecidos aplicados, bordado, pintura. Eu gosto muito de pintura à mão. E às vezes eu desenvolvia a estampa, fazia a pintura e aí mandava para a estamparia ampliar aquilo ali, fazer o rapport, né? Porque tem que fazer um rapport com a montagem, a sequência, né, das estampas. E o rapport é difícil, né? Exato. O rapport é como se fosse um mosaico que você tem que encaixar todas as peças da arte que você recebe, né? Sim. Você tem que encaixar e aumenta ou diminui, isso, ou localiza, né, ou replica em quadrados, né, cria estampa. Para ter uma sequência, né, porque a gente tinha que estampar um tecido inteiro. O rapport é difícil. Sim, sim. Eu queria te contar uma coisa sobre como começa, assim, quando eu penso uma coleção, sim, e como ela vai acontecendo e o roteiro que vai sendo traçado. No caso das confecções, a gente tem uma quantidade certa de peças para fazer, por exemplo, 3.000 peças. E ali a gente divide cada família numa quantidade de peças que a gente vai trabalhar. Certo. No caso da marca Valéria de Valéria, o que acontece?
ela não faz produção, ela não tem produção de peças. Ela está dentro do slow fashion, Sim. que é essa questão de não ter acúmulo, de não ter resíduo, de trabalhar de uma forma que não gere sobra. Ou seja, ela não trabalha em larga escala. Não. Né? A sua coleção é personalizada. É personalizada e é quase que um trabalho exclusivo, né? Exato. De peças. Então, porque além dela ser trabalhosa demais, claro que tem a diversificação de peças mais limpas, mais básicas, porque precisa da união do minimalismo, sim, com esse maximalismo aí. Adoro. Que é essa história das texturas e tudo mais. A identidade da marca são as texturas. Então, eu tive que aprender a equilibrar isso, a evitar os excessos e a tornar as coisas também assim acessíveis, né? Porque o trabalho ele tem que girar. Exatamente. Né? Então, quando foi criada a primeira coleção, por exemplo, eu acho que eu vou te contar de um desfile que eu participei. Um desfile que eu participei na Serraria Souza Pinto, que nós temos que cada estilista tem que apresentar uma peça criada, e aquela peça é a peça conceito. A peça conceito, ela vai nortear, né, todo o desenvolvimento da coleção. Isso. Então, por exemplo, a gente faz uma pesquisa e se elabora várias coisas no pensamento, vários elementos e tudo mais. E a identidade da marca, são as texturas dentro do tema que a gente buscou como inspiração para poder trabalhar. Muitas vezes nós buscamos personalidades, situações, histórias, objetos. Às vezes a história de um objeto serve de inspiração, né? Para a gente desenvolver um trabalho inteiro, assim, de uma coleção. E quando nós vamos trabalhando, eu tenho mania de falar nós. Eu acho que eu trabalho com um monte de gente, sabe? Quando eu vou trabalhando, por exemplo, em cima de uma história, ali eu tenho... eu pego tudo daquela história, como se dissecasse a história, e aí, por exemplo, é uma casa, aí da casa eu tiro o telhado, o jardim, o banheiro, o quarto, e de cada cômodo eu vou fazer uma família. Sim. Por exemplo. Então, no caso dessa peça conceito, eu pensei na coleção, porém eu tinha que trazer a coleção inteira numa peça só. Exatamente. Né? A primeira vez que eu fiz esse trabalho foi quando eu participei de um desfile pela CRI, onde, né, cada um tinha que fazer essa peça. E só que eu pensei assim, eu vou desenvolver esse trabalho pensando futuramente numa coleção, então dando continuidade ao trabalho que eu já faço. Sim. Então o tema era barroco tecnológico. Aí eu fiquei fritando o cérebro, né? Falei, como que eu vou fazer? É um paradoxo, né? Um barroco cheio de simbolismo, carregado de informações. Sim. E trazer a tecnologia na outra ponta, isso, né? Exatamente. Foi maravilhoso esse trabalho, porque na verdade eu não tinha ideia nenhuma do que eu ia fazer. Não sabia, não imaginava para que caminho, para que lado que eu ia, né? Mas isso também é bom. Sim. Eu acho que por mais que ele traga um conflito, mas nos obriga a buscar outras rotas, né, Valéria? E sabe o que aconteceu? Eu sempre fiz feminino, né? Aí eu tinha que fazer masculino. Eita! Aí eu costuro, modelo, faço todo o processo também. Mas no caso dessas peças, eu trabalho com alguém me ajudando. Claro. Porque nesse trabalho especificamente, eu tinha 6 dias, eu tinha uma semana
para desenvolver a peça por causa dos atrasos, de tudo que aconteceu, porque a gente precisava de orientações deles para poder ter assim o tema clarificado, né? Claro. Então eu já tinha desenhado minha peça feminina. Aí falaram, Valéria, não vai encaixar, a gente precisa do masculino e eu gostaria que você fizesse. Aí me deu um frio na barriga, eu falei assim, tá, vou fazer masculino então. E aí ele me deu uma peça street, né, sobretudo, e eu falei assim, tá, eu vou fazer, mas aí eu quero colocar a minha identidade nisso aí, eu não quero fazer igual, porque já chega, né? Chega, chega. Aí o que eu fiz? Pensei assim, gente, eu vou fazer, já que é um barroco tecnológico, eu vou usar todos os recursos que eu tenho, todas as minhas texturas, e vou trabalhar um tecido futurista. Aí eu comprei uma Zibeline, que é um tecido super nobre, né? Sim. Usei ela como forro do casaco. Inusitado. Inusitado. E peguei um tecido prata, que parece um papel, parece que o tecido ia rasgar assim fácil. E trabalhei com um tipo de espuma. Eu esqueci o nome, agora eu não me lembro o nome. Eu fico tão empolgada que eu vou esquecendo das coisas. Aí peguei e coloquei, fiz essa jaqueta acolchoada. E nela eu coloquei todas as texturas que eu trabalho no meu afro, no meu barroco, que é um estilo barroco também, né? E aí, gente, aí ela tem um capuz enorme, né? E esse capuz tinha aquela grade de tecidos que eu gosto de fazer, que trabalhada com viés. Tinha a textura das tiras sobrepostas. E eu trabalhei com refletivo. Legal. Nossa, ficou muito legal. Porque, sabe por quê? Quando a gente vai pegar a história do barroco, tem muita religiosidade em cima, né? Muita. Do tema. E, de alguma forma, eu queria que isso ficasse representado. A colocação do refletivo, que é um viés, né? Sim. Quando bate a luz, ele, né? Formou uma cruz. Ele acende, né? Uau. Formou uma cruz, que ele entrou na pala aqui e entrou aqui na frente. Então, e ele estava nessa região dos braços também. Então, assim, é como se eu pegasse todas as minhas coleções e sintetizasse nessa peça. Aí, então, quando batia, né, quando ele desfilou e tal, e batia a luz das máquinas fotográficas e tudo, né, aí aquela cruz aparecia com todo aquele contexto, era um sobretudo, com essa barra toda trabalhada embaixo, essas texturas todas, e você olhava a peça assim, você não via excesso, você conseguia ver harmonia nela, mesmo com todo o trabalho que foi feito. Entendeu? Nossa, incrível. Trabalhou o barroco, né? Porque essa cruz ficou simbólica. Sim. Dentro de tanta religiosidade que o barroco carrega. Isso. Né? Conseguiu neutralizar o excesso, mas colocou sua identidade. Sim. Né? E foi uma peça masculina, ficou maravilhosa. E é interessante que o modelo, quando chegou lá, ele falou assim, nossa, eu gostaria de vestir aquela peça. Aí a moça do backstage falou assim, Pedro, você vai vestir aquela peça. O comprimento, eu levei no meu vizinho, porque ele tinha 1,80 m, eu falei assim, vamos experimentar para ver se vai dar certo. Sim. Aí coloquei na medida certa dele e era a medida do Pedro. Então, assim, além de acontecerem essas coisas, né, no processo criativo, ainda tem todos esses fatores que vão casando, né, com a criação da gente. Que vão costurando essas histórias, né? Sim. E essa narrativa ela enriquece, né? Sim. Ela enriquece muito. Eu sempre gostei, nas coleções, de uma estética, principalmente na Valéria de Valéria, da elegância. A elegância de tudo que a gente viveu, sabe? Aí eu coloco, por exemplo, eu gosto muito dos vestidos, então eu coloco uma boa quantidade de vestidos e peças complementares como
camisa, calça. Aí, por exemplo, se a gente tem tá usando algum estilo que é mais esportivo, uma alfaiataria esportiva, eu gosto muito da alfaiataria. E eu gosto muito do modo de fazer que remete a ela também. Então, mesmo se eu faço uma peça leve, assim, mais despojada, ela ainda tem esse toque, sabe? Que remete à elegância, que traz essa estética mais apurada, né? Eu conheci seu trabalho em Salvador, né? Eu conheci fora de Belo Horizonte. Interessante. A minha história com a Valéria, a Valéria de Valéria é peculiar, porque assim, não conhecia a Valéria até então, né? E aí eu estava a passeio em Salvador com uma prima. E aí nós estávamos no Pelourinho ali e tal, curtindo, turistando. Mas o olhar, né? o olhar criativo tá sempre aceso, né? E aí eu estava com essa minha prima, e de repente eu vi um homem subindo assim o Pelourinho, e ele estava com um conjunto. Um terno, né? Gente, assim, um terno, era uma cor ocre. Sim. E tinha uns recortes de estampa étnica. Então, assim, na hora que eu visualizei, aí eu não consegui tirar o olho, porque eu falei, ué, o que tá acontecendo aqui? Né, o que tá acontecendo aqui? Fiquei olhando ao redor e tal, entendi que era um editorial. E tal, chamei minha prima, olha que incrível e tal, falou, nossa, que lindo, e a gente ficou ali. E esperei acabar, e aí cheguei perto, e aí ele me falou. Aí eu achei que você era de lá, né? Peguei o Instagram e chegando de viagem, fui investigar. E aí descobri que você era daqui, né? E tem esse trabalho com essa riqueza, né? Essa elegância, igual você trouxe, essa elegância que a alfaiataria tem, né? Que é peculiar dela, mas ao mesmo tempo o diferencial de uma estampa que é nossa, né? E que você atrelou, né? Você atrelou duas linguagens, né? O étnico, a história, a cultura, né? A ancestralidade, junto à alfaiataria, né? Que é esse corte fino, os acabamentos delicados, né? Essa elegância por si só. E ficou, assim, um trabalho riquíssimo, sabe? Impecável. Pura assim, arte, né? Pura arte, mesmo. Eu né? falo que eu gosto de ver as pessoas como telas em branco, né? E ali fazer a pintura. Mas é isso, né? Externar mesmo os talentos, as habilidades, né? E no caso, ponto de vista, no caso dele, ele foi para mim uma grande inspiração. Era como se eu quisesse tirar de dentro dele, assim, exteriorizar tudo que é a raiz dele, sabe? Então ele me inspirou muito a fazer várias peças para ele usar lá. Sim. Dentro desse contexto, algumas com estampa, outras com texturas. Agora tem uma preto e branco, que é uma chemise masculina, e uma calça, que é um conjunto que ficou muito, muito bacana. Valéria, o que eu posso te dizer é o seguinte: se abalou o Pelourinho. Que bom. Entende? Eu te digo porque eu estava lá e eu vi as pessoas se encantando e não entendendo, porque a moda, ela tem essa conotação, né? A gente está fazendo um editorial e às vezes as pessoas só vão perceber que a gente está fazendo um editorial no último clique, né? Mas para os que estão despertos, já vão perceber logo que, opa, tá acontecendo alguma coisa aqui, né? Então, eu percebi muito isso, assim, nas pessoas que estavam por ali, né? E eu quis saber também mais sobre aquele trabalho, sabe? Eu falei, uai, que incrível, deixa eu me aproximar aqui sem atrapalhar, mas me aproximar, entender. E foi aí que eu conheci, sabe? Seu trabalho, boa. Sim. Valéria, eu quero te agradecer por essa troca, por conhecer mais profundo, né, o seu processo criativo, né, essas nuances que a gente só fica sabendo quando realmente para e escuta
o artista, a artista. É né? bom a gente poder falar, né? Eu agradeço demais o seu convite. É um direito, né? A Uhum. fala precisa ser um direito e o nosso povo tem uma oralidade que é dele, né? Isso. Então, um tema muito importante dentro da cadeia produtiva, de entender essa jornada, porque são camadas, né? Exatamente. Desde da ideia, o início ali, até a gente bater o martelo e falar produto pronto, produto já pode ser comercializado, a campanha já pode sair, né? Sim. Vamos abrir as vendas. Então, te agradecer muito por ter enriquecido, né, o podcast com a sua trajetória, com o seu conhecimento, com a sua bagagem, viu? Obrigada. Foi incrível, obrigada. Obrigada, tá? Amei te conhecer. Queridos, amei. Sigam Valério de Valério nas redes sociais e a gente se vê no próximo podcast.